O 14º colocado do Brasileirão do ano passado inicia 2023 da mesma forma que terminou 2022. Muito instável e o pior, sem o seu principal jogador. O Red Bull Bragantino caiu na semifinal do Campeonato Paulista, perdeu nos pênaltis para o Água Santa. Na Copa do Brasil também já está eliminado, caiu na segunda rodada, na segunda fase para o Ipiranga de Erechim. Nesta semana vai jogar a primeira rodada da Sul-Americana num grupo que tem o Estudiantes de La Plata, mas é um início de temporada muito instável, a equipe oscilando bastante. Faz uma partida muito boa, depois faz uma partida muito ruim. Não consegue manter uma certa regularidade que é muito importante. A torcida já está cobrando, mais especificamente ao goleiro Cleiton e ao atacante Arthur. O último, né, o segundo que eu citei, o Arthur inclusive, já saiu do clube, foi anunciado no Palmeiras, retornou ao Palmeiras, ele que foi formado no Verdão. Então é um momento, início de temporada muito complicado para o Red Bull Bragantino. O técnico é o português Pedro Caixinha, está no clube desde dezembro do ano passado. É um treinador que está tendo muita dificuldade, como eu já citei, o time está oscilando bastante. É verdade que é um elenco jovem, é uma ideia nova de trabalho, uma metodologia diferente. E o Red Bull Bragantino está sofrendo com lesões de jogadores fundamentais, importantes nesse início de ano. E o que está dificultando ainda mais esse processo do Red Bull Bragantino, que está prorrogando, né? Está levando mais tempo para que os jogadores consigam assimilar a ideia do Pedro Caixinha e a gente possa ver isso em campo. Então, essas podem ser as principais explicações dos maus desempenhos ou dessa oscilação que o Bragantino está tendo neste momento. E qual é o principal sistema que o Pedro Caixinha está utilizando nesse início de temporada? O 4-3-3. E o provável time do Bragantino? Cleiton no gol, apesar das duras críticas que vem sofrendo e das falhas que ele já acumula há alguns anos. Na lateral direita há uma certa dúvida, ou Aderlan ou Hurtado. O Aderlan é um cara experiente, já é consagrado, né, nessa equipe do Bragantino, e o Hurtado um lateral direito jovem. E aí a gente já começa o processo das lesões, olha, que são muitas, jogadores fundamentais. No miolo da zaga, eu vou optar, né, por escolher o Lucas Cunha e o Natan. Isso porque o Léo Ortiz, que é capitão da equipe, referência, chegou à seleção brasileira com o Red Bull Bragantino. Ele passou por uma cirurgia no final do ano passado e ele tem uma lesão considerada grave. Então não se sabe exatamente quando que ele vai voltar. Lá em dezembro diziam, né, que o retorno seria de cerca de 8 meses. Então, se isso realmente for verdade, se ele demorar esse tempo todo para voltar, ele só volta lá para julho, lá para agosto, o que seria no retorno do Campeonato Brasileiro. Então eu vou escolher o Lucas Cunha, porque ele está tendo mais regularidade nesse início de temporada, está sendo titular ao lado do Natan. Essa é a dupla principal hoje do Bragantino que está atuando por conta da lesão do Léo Ortiz. Então eu vou escolher essa dupla, mas assim, quando o Léo Ortiz voltar, é inegável, ele realmente vai ser titular se ele tiver em boas condições físicas. Na lateral esquerda também há um processo de lesão. Luan Cândido, que foi o grande destaque do Bragantino no ano passado, fez um monte de gol, foi um dos artilheiros da equipe no campeonato, também está lesionado e está sem previsão de retorno. Por conta disso, eu vou escolher o Juninho Capixaba, que está sendo titular, que está tendo uma regularidade nesse início de temporada. Mas, alertando mais uma vez, quando o Luan Cândido voltar, se tiver em boas condições, será titular sim. No meio campo acho que tá mais definido, né? Jadson como primeiro, Matheus Fernandes por um lado e o Lucas Evangelista por outro. O Evangelista que também estava lesionado, retornou aos treinos, inclusive foi relacionado, esteve no amistoso contra o Cruzeiro na derrota por 3-2. Então muito provavelmente ele vai ser titular sim, um cara que já é experiente, rodado, uma grande referência técnica dessa equipe do Bragantino. No ataque também há esse processo de lesão. É muito provável que o Sorriso inicie a temporada por um lado. O Elinho, que novamente também está lesionado, também sem previsão de retorno. Quando voltar em boas condições, deve ser titular. Mas, por conta desse início,
Vou escolher o Sorriso por um lado e o Bruninho pelo outro. O Bruninho muito jovem, também tá jogando bem nesse início de temporada, apesar de errar algumas tomadas de decisões, o que é normal por um garoto tão jovem assim. No centro do ataque, eu vou escolher o Alejandro, tá? Até porque ele realmente está sendo titular nessa equipe do Bragantino em 2023. Porém, o Sacha chegou recentemente, foi anunciado há poucos dias. Eu só não vou colocar o Sacha como titular, e que eu acho que ele chega para isso, porque eu não sei como o Pedro Caixinha vai utilizar o jogador. Se é mais aberto, né, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, se é como meia, como um 10, se é como falso 9 ou realmente como centroavante. Então eu vou colocar ele como opção nesse centro do ataque, como reserva do Alejandro por conta disso, mas acho que o Sacha realmente chega para ser titular sim nessa equipe do Bragantino, a ver em qual posição que ele vai atuar, aí depende do técnico Pedro Caixinha. E é uma equipe que, como eu citei, né, você deu para perceber, é uma equipe que está sofrendo muito com lesões nesta temporada, o que pode explicar as oscilações constantes da equipe do Bragantino, né? Eu acho que jogadores fundamentais, principais, que estão lesionados quando voltar serão titulares. Léo Ortiz, Lucas Evangelista, Luan Cândido, o próprio Elinho. Então acho que esses caras quando voltarem serão titulares, são peças muito fundamentais nessa equipe do Bragantino. Então acho que quando eles voltarem a gente vai ter uma noção maior do que o Bragantino pode apresentar nesta temporada. É uma equipe muito jovem, que erra muito tomada de decisão, normal. Os jogadores que são mais jovens são um pouco mais afobados, apesar da qualidade desses atletas novos que o Bragantino tem. Então tá aí a importância desses jogadores mais experientes. Cleiton, Adelan, Léo Ortiz, o próprio Evangelista, o Sacha, que chegou recentemente. Então esses caras são muito importantes para dar uma acalmada nos garotos, uma acalmada nos moleques, e também para dar uma casca quando tiver uma cobrança mais dura da torcida ou do próprio técnico Pedro Caixinha, para eles darem uma confiança maior para os jogadores. Então a gente não está conseguindo ter uma noção do que o Bragantino pode apresentar nesse Brasileirão. É claro que quando esses caras voltarem a gente vai ter uma noção, não se sabe exatamente quando que eles vão retornar, mas aí a gente vai perceber um pouquinho mais do que o Braga pode apresentar nesta temporada. E é verdade que falta uma consistência maior, né? Por exemplo, lá no Paulistão, nas quartas de final contra o Botafogo de Ribeirão, o Bragantino fez uma partida excepcional, controlando passes rápidos, troca de posições, os laterais apoiando. Foi uma partidaça, inclusive, do Hurtado. O Júnior Capixaba também foi bem, Bruninho. Então foi uma partida excepcional do Bragantino contra o Botafogo nas quartas de final. 2-0 para o Bragantino, se classificou para a semifinal. E aí já na outra fase, contra o Água Santa, já foi muito mal. O Água Santa conseguiu empatar a partida na falha do goleiro Cleiton, levou a partida para as penalidades, e aí o Bragantino foi eliminado para o Água Santa. Então essa diferença de desempenho, faz uma partida muito boa e uma outra muito ruim, acaba influenciando no resultado da equipe do Bragantino, e aí a gente tem uma noção, não consegue ter uma noção realmente do que essa equipe pode apresentar, além das lesões, além dos desfalques que a equipe tem. Inclusive, perdeu também o seu principal jogador, o Arthur, que vinha sendo criticado pela torcida por alguns maus desempenhos, se transferiu recentemente para o Palmeiras, não joga mais pelo Bragantino. Então tá aí uma perda que é considerável de um cara que era uma grande referência técnica, talvez tecnicamente o melhor jogador da equipe no elenco. E deve ser uma temporada muito difícil pro Bragantino na Série A, né, cara? Talvez desde a temporada de 2020, quando retornou para a Série A na primeira temporada depois da volta à Série A, acho que 2023 vai ser a mais complicada, acho que é a que mais vai sofrer. Vai ter um calendário cheio com um brasileiro, com a Sul-Americana, a Copa do Brasil já foi eliminado, né? Mas vai ter a Sul-Americana, que eu acho que o Bragantino enxerga com um grande potencial. Então vai ter que mexer na equipe, o elenco já não é tão grande assim de quantidade e também de qualidade, né? Então acho que vai sofrer bastante nesse Brasileirão. Pode permanecer? Claro, mas acho que é indiscutível que o Bragantino vai lutar lá na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento, numa temporada de muita dificuldade. A ver quando esses retornos, né, esses caras fundamentais que estão lesionados voltarem, se vão dar um passinho acima, né? Se vai colocar o Bragantino um pouco mais acima. Mas acho que vai ser uma temporada, um campeonato muito complicado, a ver como que o Pedro Caixinha, como que esses jogadores experientes vão lidar
com essa temporada. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.